Fala galera, belezinha? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal aqui do Ciência e Brise. Se você está chegando aqui agora nesse vídeo e não me conhece ainda, meu nome é Rafael. Eu sou professor aqui do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília e estou gravando essa série já há algum tempo vinculada à divulgação de um projeto pessoal meu muito importante para mim, no qual eu acredito bastante, que é o Simpsons, né? O Simpsons, para quem não sabe, ele é um simulador do comportamento dinâmico de pequenas partículas magnéticas suspensas num líquido base. Ele fez parte do desenvolvimento da minha tese de doutorado e é um código aberto que eu venho escrevendo já há bastante tempo. E um dos motivos pelos quais eu decidi gravar essa série sobre os Simpsons mais do que assim divulgar uma história ou contar uma história acadêmica, é também tentar atrair para o projeto potenciais colaboradores, porque esse é um projeto open source no qual eu pretendo continuar investindo durante algum tempo e, se possível, né, ir formando um time de pessoas que uma hora consiga meio que assumir a frente desse projeto, porque em algum momento assim eu não estarei mais aqui, né? A gente na vida assim vai criando abas e construindo projetos sem muito controle de onde que eles vão parar, assim, né? E na verdade o que cabe a gente é tentar fazer o melhor que a gente puder para poder dar mais chances para os nossos projetos de prosperar. Então esse é um tipo de conteúdo que eu venho gravar aqui sem muita pretensão de ter muitos views ou de atrair muitas pessoas, mas tentando meio que atrair as pessoas certas, né, que porventura possam ter esse interesse em colaborar com o projeto. Então a ideia, na verdade, seria um mini curso, uma playlist, eu não sei qual nome atribuir a essa sequência de conteúdos vinculadas aos Simpsons, mas é mostrar a estrutura do código, tentar mostrar um pouco o que ele faz, né, o que está implementado nele, e contar um pouco a história do projeto para que pessoas no futuro que queiram colaborar com os Simpsons em termos de implementação, programação e desenvolvimento, elas tenham um material de referência de consulta que me economize, por exemplo, reuniões tendo que explicar coisas repetidas para as pessoas que venham a querer colaborar no projeto. Tá? Então, dito isso, no vídeo de hoje eu queria então continuar essa leitura desse arquivo de configuração, que é o simconfig.dat. Na última aula a gente chegou até essa parte aqui do arquivo. Então, na verdade, isso aqui é um menu textual que a gente vai preencher algumas informações que vão ser armazenadas em variáveis lógicas inteiras e reais, e que uma vez que a gente preencha isso e execute o programa, o arquivo executável, ele vai ler esse arquivo de configuração e ele vai ir caminhando dentro dessa estrada interna do código por caminhos customizados que atendam a esse preenchimento de um arquivo de configuração. Eu penso no futuro em transformar isso numa janela de menus com perguntas ao usuário, para que ele não tenha que responder aqui perguntas às vezes desnecessárias. Até comentei sobre isso no último vídeo, em que dependendo do que eu coloco aqui de variável lógica, algumas perguntas aqui de baixo elas nem fazem muito sentido. Então tem pergunta demais aqui que, se a gente fosse organizando um esquema de janelas com uma interface gráfica, a gente poderia deixar de fazer muitas perguntas, uma vez que as respostas do usuário iriam norteando as perguntas que são relevantes e, na verdade, excluindo aquelas que não são. Isso envolveria, assim, um certo trabalho para pensar na lógica dessas janelas. Enfim, é uma coisa que é uma sugestão de implementação futura. Eu tenho pensado muito nisso nos meus desenvolvimentos de código, sabe? No começo, para mim, era muito aquela coisa assim, tem que escrever um código que resolva a física corretamente, pronto. Né? E continua sendo isso, mas além disso, quando esse código vai fazendo coisas demais, tem opções demais, resolve vários tipos de físicas e configurações, como é que a gente organiza essa estrutura toda num programa mesmo que seja intuitivo para o usuário e que, por ser intuitivo para o usuário, consiga popularizar também esse estudo científico, né? Então o Simpsons ele foi organizado dessa maneira, né? Fortran, arquivo de entrada e tal. Hoje a gente está com um projeto já, mas por enquanto sou eu e mais uma pessoa, que é o Leandro Zanotto, em que a gente está transformando esse código de Fortran para C++, pensando
depois em implementar estratégias de paralelização, inclusive para poder executar simulações usando GPU, né? Esse é um long project que eu espero que caminhe para algum lugar, mas por enquanto ele está assim estruturado dessa maneira, tá? Então eu parei no último vídeo assim, nessa parte desse menu. A ideia é ir lendo esse menu e também linkando essas respostas com os pedaços do código em que as coisas ali se encontram, tá? Então daqui para frente ele vai fazer perguntas sobre como ele vai calcular essas interações dipolares. Lembrem que esse programa, na verdade, ele está destinado à simulação de partículas magnéticas em suspensão, né? Então, essas partículas são dipolos suspensos que interagem por interações de longo alcance. Uma partículazinha aqui, quando gira, ela induz uma força e um torque nessa daqui também, que está aqui a uma certa distância, que tem uma orientação em relação a essa. E vice-versa, né? E nessa rede de N corpos suspensos, todo mundo interage com todo mundo. Então, como que eu vou calcular as interações dipolares? A pergunta que tem aqui, na verdade, são duas perguntas assim, uma para os torques, outra para a força, mas é a mesma filosofia, é se esses torques e forças magnéticos por interação dipolo-dipolo serão calculados de maneira periódica ou não. E aí, para a gente entender, né, o que é isso, eu deixei aqui aberto, ou ia abrir, perdão, o nosso arquivo PDF, na verdade estava aqui aberto, né? Esse aqui é o manual dos Simpsons, na verdade que é um PDF que você pode baixar no GitHub do projeto, tá aqui o GitHub, Simpsons, né? github.com/rafaelgabler/Simpsons, e aqui eu baixei o código inteiro. Aqui também tem um PDF, que é um manual que eu tentei escrever para poder explicar um pouco melhor para as pessoas algumas filosofias, ideias centrais por trás do código, né? E tem uma seção aqui que é só sobre a questão das interações periódicas. O que acontece, cara? Aqui, se alguém tiver depois interesse, leia. Isso aqui vale a pena porque isso aqui é uma parada meio que central nisso que a gente chama de física da matéria condensada, que é essa física que se preocupa em estudar o comportamento microestrutural de um sistema de N corpos para, a partir de uma simulação dinâmica desse comportamento, poder estimar propriedades efetivas, que a gente chama de propriedades de transporte, de uma suspensão de N partículas. E o que acontece é que essas interações de longo alcance, elas têm um decaimento espacial, né? Decai com 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r ao cubo, 1 sobre r ao quarto, etc. E o que a gente sabe é que quando esses decaimentos são muito lentos, ou seja, uma partícula sente a outra muito longe, então o que seria um decaimento lento? Seria 1 sobre r ao cubo, 1 sobre r quadrado, 1 sobre r. 1 sobre r à quarta já não é mais um decaimento considerado lento nesse sentido. Quando o decaimento é 1 sobre r ao cubo, 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r, ou seja, é lento, uma partícula lá longe sente a outra aqui. O que acontece é que a gente não consegue ter uma convergência estatística dessas propriedades efetivas da minha suspensão com o tamanho do meu sistema. Então, se eu fixo uma fração volumétrica de partículas e faço um teste de convergência em que eu vou aumentando o número de partículas, a partir de quantas partículas uma propriedade efetiva satura, esse cara não satura. Ele tem um problema de convergência, e uma forma de você contornar esse problema é você inventar essa parada assim de um sistema periódico. Então você coloca aqui as suas partículazinhas na tua caixinha central e você cria uma estrutura de partículas imaginárias, de caixinhas imaginárias que replicam a configuração do sistema da célula central, da caixinha central, da caixinha de verdade, em que estão as partículas. Essa estrutura periódica eu chamo de lattice, é uma estrutura de lattice, e aí a gente usa uma técnica chamada soma de Ewald, em que a gente faz a soma num espaço periódico. Qual que é a filosofia por trás disso? É você se imaginar uma partícula no meio ali da suspensão, e se você é uma partícula que está nessa caixinha central, quando você olha para cima, quando você olha para um lado, quando você olha para cá, você não vê parede, você não vê fim, você acha que está num sistema infinito. E aí, então é como se estivesse numa sala de espelhos, né? Parece que ela é muito maior do que ela realmente é. Então é uma forma de você emular artificialmente um sistema infinito com um número finito de partículas, se livrar de qualquer tipo de dependência ou efeito de parede, porque a ideia aqui é simular um ponto do contínuo contendo essas partículas magnéticas para, a partir de uma simulação estatisticamente convergente, calcular propriedades efetivas de transporte dessa suspensão. Essa é a lógica. E aí essa técnica de fazer somas
de interações de longo alcance em espaços periódicos a gente chama de somas de Ewald. E ela se vale de uma estrutura de lattice. Alguns também chamam de lattice sums, né? Somas de lattice. Pois bem, e os Simpsons têm isso aqui implementado. Isso aumenta bastante o custo computacional, fica muito mais caro, porque agora não é só uma caixinha. Isso aqui é uma coisa, né, tridimensional. Então se eu tenho duas caixinhas para cá e duas para cá, eu teria 5 em cada fileira. Eu tenho 5 vezes 5 vezes 5 nesse plano. 125 caixinhas. Se cada uma tem, sei lá, 1000 partículas, é 125 vezes 1000. Né? E se essa partícula aqui pretinha da caixinha central interage com as suas vizinhas na caixinha real, ela também vai ter que interagir com as partículas das caixinhas imaginárias. O que não acontece é uma partícula da caixinha imaginária interagir com outra. As partículas das caixinhas fictícias e imaginárias, que a gente chama de irmãs, inclusive, elas só replicam o comportamento da célula central. Tá? Então não chega a ser n ao quadrado em termos, o custo computacional em termos da lattice, mas é muito caro. Fazer isso daí fica muito mais caro do que se a gente não estivesse usando. Mas é uma estratégia que faz com que a coisa convirja. Então o Simpsons tem isso aqui implementado. Veja que se eu habilito isso daqui ou não, essa pergunta no arquivo simconfig.dat, ela vai estar associada a um arquivo input.f90 que vai ler essa informação, e aquele true or false ele vai ser armazenado numa variável booleana que vai ser o tmagp, que é o toque magnético periódico, ou fmagp. Se você quiser entender assim, como que essas respostas do arquivo de configuração elas vão gerando repercussões no código inteiro, dar um Ctrl F nos outros arquivos por essa informação tmagp. O arquivo principal em que as subrotinas densas de cálculo estão armazenadas é o subroutines.f90. Então se eu der um Ctrl F tmagp nesse arquivo, deixa eu tirar minha câmerazinha daqui, um pouquinho embaixo, Ctrl F tmagp, a primeira ocorrência que ele vai encontrar vai ser bem aqui em cima. Se esse cara for verdadeiro, então eu vou alocar certas variáveis na memória que eu não alocaria se ele não fosse verdadeiro. Ou seja, eu vou separar espaço na memória para armazenar informação que eu não iria separar se esse cara não fosse periódico. Isso já é um indício de que eu vou demandar mais memória, além de mais processamento para calcular esse cara aqui. Pois bem, além disso eu vou também ter, deixa eu pegar esse tmagp aqui, e ver onde mais ele aparece. Né? A segunda ocorrência que ele aparece é numa subrotina que é a tabela green. Se você for navegando aqui no código, você vai perceber que ele é todo comentado, esse código. Né? Então isso ajuda o aluno ou a pessoa a se situar no processo. O que eu quero que fique claro aqui é que eu não espero que com essas pequenas aulas alguém que tenha assistido isso aqui entenda tudo do código, é um código muito grande. Mas é mais para mostrar um caminho das pedras para você poder fazer uma leitura de um código aberto que uma outra pessoa escreveu, entendendo o que esse código faz, porque pode ser que você, com as suas habilidades aí de programação, né, consiga colaborar nesse projeto assim, com ideias pontuais que iriam agregar para o projeto. Né? Eu escrevi isso aqui sozinho, o código inteiro. Então, para mim, é como a minha cabeça pensava naquela época, eu comecei a escrever o código, como ela pensa hoje em dia, né? E o que eu tentei fazer assim é meio que comentar bem as coisas, para que as pessoas pudessem entender um pouco da lógica do código-fonte. Pois bem, essa subrotina tabela green, o que ela faz? Ela cria uma tabela gigantesca com funções de green. Funções de green são funções basicamente de R, em que R é a distância entre partículas. Então o que acontece é que quando eu tenho interações periódicas, e nesse código as interações periódicas elas vão valer para força magnética, força de polo, torque magnética, torque de polo, e para interações hidrodinâmicas, que são essas interações de longo alcance que estão associadas ao fato das partículas estarem imersas num líquido. Isso é um outro assunto que está associado à dinâmica estoquesiana. Novamente, aqui nessa parte do manual, eu falo sobre isso, sobre matrizes mobilidades. Aqui eu talvez tenha falado já sobre isso em aulas passadas. Né? Isso aqui é um esquema em que eu vou conectando a velocidade de cada partícula com a força não hidrodinâmica que eu estou em cada partícula para uma matriz de conexão, que é a matriz mobilidade, que é a função da configuração do sistema. E aqui eu vou ter funções de green aqui dentro, que são funções do espaço, de R, da distância entre as partículas, que aqui no código eu meio que pré-tabelo elas antes de executar a simulação.
Então, antes de entrar no loop principal da simulação, eu já calculo essas funções de Green e ponho isso numa tabela. E aí, ao longo da simulação, conforme eu preciso estimar as interações entre pares de partículas na minha suspensão, eu vou puxando valores dessa tabela. Os valores, como essa é uma tabela discreta, que estão entre, né, duas linhas, eu interpolo. Tem uma subrotina também que faz aqui interpolação, né? O interessante, cara, é que no Fortran não tem nada meio que pronto, né? Todas as subrotinas tem que escrever do zero, até uma subrotina para interpolar, por exemplo, dois números, né? E tem aqui uma subrotina para isso também, tá? Então aqui eu vou ter na minha tabela Green a construção, né, de uma tabelinha para essas informações que vão computar, vão estar associadas aos torques magnéticos periódicos. E aí, esse Tmagp ele vai propagando também para o resto do código. Aqui já é a expressão matemática que eu uso para computar essas funções. Depende, esse RR1 é a distância entre as partículas, acho que é 1 sobre R. Né? O RR2 é o quadrado disso, o RR3 é o cubo disso, e por aí vai, que são funções erro complementar que aparecem no processo dedutivo, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas são as funções que a gente usa para computar esses torques periódicos. Pois bem, depois a gente vai para opções de como eu quero registrar esses dados da simulação. Então eu posso gravar um arquivo com as posições das partículas, que seria o Record Position in File. Se eu habilito esse cara aqui, ele vai então gerar arquivos de texto com as posições x, y, z dessas partículas. Se eu habilito o Record Velocity in File, ele vai gerar arquivos com as velocidades das partículas. Isso para cada partícula e para cada realização e para cada time step, que são arquivos muito grandes, mas que seriam, por exemplo, necessários se eu quisesse fazer animações visuais, videozinhos das partículas formando cadeias e tal. Eu precisaria das informações, tá? Principalmente desse Record Position in File. A velocidade, assim, eu não precisaria dessa informação para fazer a animação, porque a animação é posição e orientação. Mas a velocidade pode ser interessante caso eu queira, ao fim de uma simulação, fazer uma análise estatística desse comportamento das flutuações de velocidade das partículas ao longo da evolução temporal da minha simulação. Deixa eu pôr aqui minha câmera para cima. Esse é um outro lance, cara, que esse código faz, porque não basta simular, né? Eu quero simular isso para quê? Eu quero simular isso para ter informações na escala das partículas que me deem condições de estimar comportamentos médios estatísticos do sistema como um todo e averiguar como essas informações são afetadas quando eu vario, por exemplo, um parâmetro físico. Então, se eu aumento a intensidade do campo magnético, se eu aumento a intensidade da magnetização das partículas, eu aumento a intensidade desse efeito de interação dipolar, ou se eu aumento a concentração de partículas, como que isso afeta, por exemplo, uma flutuação média de velocidade do sistema na direção X ou na direção Y, ou uma correlação temporal de velocidade, de flutuação. Essas informações, elas também são calculadas pelos Simpsons. Se eu preencher, por exemplo, tem aqui alguma coisa que é aqui embaixo, Optional Data Treatment, que é o Statistical Analysis. Então aqui eu tenho uma subrotina, que é a subrotina Statistics.f90, gigantesca também, em que ela já traça essas médias, flutuação, desvio padrão, etc. Tá? Então esse Record Velocity in File é importante para isso. Aqui, Record Dipole in File, ou seja, eu também quero plotar a orientação dessas partículas, porque eu resolvo, no Simpsons, tanto a versão translacional quanto a versão rotacional da equação do movimento para cada partícula, tá? Então, se eu quero também ter esses dipolozinhos, ver esses bichinhos girando e tal, isso é importante. Aqui ele tem dois formatos de saída para esses arquivos de texto, um para você abrir no Ovito, que é um programa open source, muito bom para essa finalidade, eu já mostrei aqui o Ovito na última aula já, no último vídeo dessa série, e um para você também cuspir esse arquivo também de saída, numa sintaxe que o TechPlot entenda. Aqui embaixo eu tenho o número de partículas, né, numa realização específica, e o número de realização. Então esse número de realizações seria o número de experimentos numéricos simultâneos que vão ser disparados numa execução de um processo de simulação.
O que o Simpsons faz, como ele está muito focado em análise estatística de suspensões de partículas, e ele também considera, né, esse mecanismo de efeito browniano, probabilístico, etc., ele também demanda que eu realize simulações independentes com números randômicos independentes, com configurações iniciais diferentes e independentes, e eu posso tirar médias entre as realizações ao final do processo. Então, se você botar, por exemplo, 100 aqui, e você colocar aqui record position in file true, ele vai cuspir 100 arquivos de posição, né? O arquivo position1 vai ser da primeira realização, o arquivo position2 da segunda. E em cada arquivo eu vou ter as posições de todas as 300 partículas em todos os time steps, né, do meu processo de evolução dinâmica. Com esses arquivos eu poderia fazer animações individuais de cada realização, mas também calcular uma estatística média entre as realizações e ter, por exemplo, uma magnetização ao longo do tempo da minha suspensão, já com um desvio padrão entre realizações, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho informações sobre a configuração inicial. Então, eu quero gerar uma configuração ordenada ou randômica. Aqui nesse manual, eu acho que eu devo ter algum exemplo disso. Essa aqui seria uma configuração ordenada, em que eu tenho, né, uma fileira, sei lá, de N por N por N partículas num arranjo ordenado. Isso aqui poderia ser um modelo interessante para eu estudar, por exemplo, um meio poroso de partículas móveis, algo nesse sentido. Ou para fazer, por exemplo, um estudo de como esse ordenamento ele tende a ficar caótico ao longo do tempo, né? Quanto tempo leva para a ordem virar caos em função dos parâmetros do sistema? Até uma pergunta interessante. Um estudo poderia ser feito numa tese de doutorado usando esse código, por exemplo. E aqui seria um exemplo de uma configuração randômica de partículas. Então, quero gerar um arranjo ordenado, vem aqui true. Quero gerar randômico, falso. Aqui é uma opção para você misturar partículas magnéticas com não magnéticas. Eu quero pôr, por exemplo, 50% de partículas magnéticas e a outra metade não magnética. Aqui true. Se eu colocar esse cara aqui true, em algum momento eu tenho que responder qual é o percentual de partículas não magnéticas. Estaria aqui embaixo, percentage of non-magnetic particles. Então se esse cara aqui, por exemplo, é false, tanto faz o que você coloca aqui embaixo. É aquela coisa que eu comentava sobre as janelas, o excesso de perguntas, né? Eu queria muito fazer uma interface gráfica bonitinha para pegar e criar uma forma mais fácil com janelas do usuário ter que ficar preenchendo essa cuma de informação aqui. Ele vai perguntando em função da resposta, né? Você vai já editando esse arquivo aqui, por exemplo, né? Eu também posso gerar um agregado inicial esférico. Talvez eu tenha aqui alguma forma disso daqui, deixa eu ver. Talvez tenha aqui uma parte de gallery. Ó, isso aqui seria um agregado esférico de partículas, né? Que se eu pego, por exemplo, uma colherzinha de partículas e ponho no fluido bem viscoso, elas vão tender a formar mais ou menos um agregado esférico e depois sedimenta. Então, esse é um benchmark, é um caso que eu já andei estudando e eu posso também gerar automaticamente essa configuração colocando aqui true, né? E esse ordered dipoles eu posso também colocar os dipolos ordenados assim, né, ou eles randômicos inicialmente, tá? Pois bem, aqui é Particle Distribution Data. Eu quero simular uma suspensão monodispersa ou polidispersa. Se for polidispersa, cada partícula tem um tamanho diferente, tá? Isso daqui eu tenho trabalhado mais com coisas monodispersas porque eu não fiz uma validação ainda dessa implementação de polidispersidade rigorosa. É uma coisa que não deu tempo de fazer ainda, mas está mais ou menos encaminhada no código essa implementação. Aqui é a fração volumétrica de partículas, qual que é o percentual da suspensão de volume ocupado por partícula. Então aqui seria 1%, por exemplo. Tá? Esse Box Aspect Ratio é a razão de aspecto do box, né? Altura por largura. Então se eu estiver, por exemplo, interessado em estudar sedimentação do agregado, pode ser que eu queira fazer um box mais compridão. Porque aqui, como eu uso condição de contorno periódica, se eu estiver lidando com essas interações periódicas, quando esse agregado chega no fundo, ele volta para cima. Então, se eu quero ter um length scale de sedimentação legal, eu posso aumentar esse box aspect ratio. Tá? Bom, aqui são informações referentes
o tipo de campo magnético. Primeiro assim, é para aplicar um campo magnético ou não? Eu posso não aplicar um campo magnético, eu posso inclusive nem magnetizar as partículas, né? Ou posso ter partículas magnéticas sem um campo, para ver elas formando estruturas por si próprias. Ou posso ter um campo. Então se for true, vai ter campo aplicado. Essa aqui, position of the external field, é um número inteiro que se for 1, 2, 3 ou 4, o campo está em cima, embaixo, na lateral, ele está em uma face específica. O 2 é um campo vertical, tá? Eu quero saber, por exemplo, onde isso aqui está no código. Aí eu venho aqui no input F90, isso vai estar aqui embaixo. Posição campo, é uma variável inteira. Tá? Esse 507 é um formato de variável inteira no Fortran. Aqui está o formato 507 é I, uma variável inteira com 6 dígitos. Tá? Então, se der um Ctrl F, por exemplo, em posição campo, em algum lugar, você vai encontrar essa informação. Deixa eu ver aqui. Subroutines, Ctrl F, posição campo. Então, if posição campo 1, applied field in the lower wall. If posição campo 2, applied field upper wall. Então, right side, left side. Você vai encontrando também pelos Ctrl F, tá? Beleza. Aqui, oscillatory field, true or false. Quero aplicar um campo oscilatório? Isso pode ser muito útil, por exemplo, no estudo de magnetohipertermia, que é esse processo de aquecimento de tumores com partículas magnéticas biocompatíveis, em que esse campo oscilatório ele vai gerar, né, uma resposta dinâmica de magnetização em que essa série temporal vai estar associada ao que a gente chama de parte real imaginária da suscetibilidade complexa desse ferro fluido, que vai entrar explicitamente num termo na equação da energia para eu simular já o tumor. Eu falei sobre isso um pouco, tenho falado sobre isso num outro mini curso que eu tenho gravado para esse canal também, sobre magnetohipertermia. Fiquem ligados que em breve eu vou gravar mais aulas sobre isso também, tá? Aqui seria um campo rotativo, que na verdade, diferente do oscilatório, que é 1D, ele é 2D, então a partícula fica meio que girando em vez de ficar só flipando nessa direção. Eu tenho percebido que esse campo é bem mais interessante e eficiente no aquecimento desses tumores, tá? Esse é um paper de 2022, eu acho, que eu publiquei com um ex-aluno de doutorado, usando o Simpsons. Tem muito artigo que eu escrevi usando esse código. Então esse código, assim, mesmo que ninguém queira colaborar com ele, levar ele para frente, ele já rendeu muitos frutos para mim, mas eu acho que ele tem o potencial de gerar muito mais coisa, né? Aqui tem uma opção também que eu nunca usei, nunca trabalhei, mas que eu acho que seria muito legal. Só essa linha aqui dá para orientar um mestrado, que seria Non-Linear Duffing Field Excitation. O que seria isso daqui? Se eu pegar aqui no Google, escrever um Duffing Oscillator, Duffing Equation, pronto. Você vai ver aqui no Wikipedia, cara, que existe uma equação de Duffing, que é uma equação não linear, que é assim, derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais um delta x ponto, derivada primeira, mais alfa x, mais beta x cubo, então cara não linear, igual a uma excitação. Essa equação aqui eu teria um delta, o alfa, o beta e esse lambda. 4 parâmetrozinhos para brincar, em que se eu aumento um, aumento o outro, diminuo, eu vou ter comportamentos assim dinâmicos muito interessantes, né? Isso aqui é no espaço de fase, esse cara, né, que seria x por x ponto. Então eu teria comportamentos não lineares no espaço de fase. Eu posso colocar um campo magnético com essa cara já, ou seja, a solução da equação não linear de Duffy como sendo o campo que eu vou aplicar sobre as partículas, para ver como é que elas vão responder. Se eu excito esse sistema de partículas com uma excitação não linear, como é que é a resposta? Qual a relação entre excitação e resposta? Essa é uma coisa que eu pensei uma época em estudar com um ex-aluno meu. Ele nem teve tempo de estudar, mas eu fiquei no código e implementei. Então, se você colocar true aqui, ele vai usar um runge curta de quarta ordem para resolver essa equação e a solução dela vai virar o input do campo. Aqui embaixo, então, eu teria C1, C2, C3 e C4, seriam os parâmetros, né, desse Duffing Excitation, que seria esse delta, alfa, beta e esse gamazinho aqui correspondentemente, tá? Então tem muita coisa que eu implementei que eu nem usei, mas tá lá, né? Tem aqui o Double Frequency Field Excitation, que é eu excitar com 2 frequências ao mesmo tempo. Isso também foi um outro estudo que eu fiz com um aluno meu de trabalho final e tal. Ou seja, se eu colocar esse cara igual a true, eu tenho a frequência 1 e a frequência 2 do campo. Tá vendo que eu tenho muitas perguntas aqui que, dependendo do que eu respondo, eu nem precisaria fazer essas perguntas, né? Por isso, então, essa coisa dos menus e tal seria uma coisa interessante. Eu até tenho tentado fazer esses menus usando um lance de bash script, né? Mas é uma coisa que está muito precária, assim, hoje em dia. Deixa eu ver se tá aqui já implementado nessa máquina para eu ver se isso aqui tem aqui. Simpsons
que tem aqui? Eu acho que esse aqui, Dialog Scripting Menus. Ó, Bash Scripts. Como é que roda esse trem mesmo? Acho que é Bash Scripts, a pasta. Ó, /bash menu. Eu comecei a fazer, mas não acabei. Ele abre uns menuzinhos aqui, com essa cara de DOS. Isso aqui é um programinha chamado Dialog que eu fiz para isso. É um script em shell. Então, assim, eu estou organizando uma estruturazinha de menu, mas está uma coisa meio tosca ainda. Não sei, não acabei de fazer isso daqui ainda. Esse é um branch que eu abri lá nesse repositório do GitHub, tá? Então, por exemplo, Magnetic Particles. Aí, Brownian Particles ou não Brownian Particles? Então, Brownian Particles. Partículas massivas ou não massivas? Tem ou não tem inércia? Então, no Massive Particles. Aí, são neutrally buoyant ou vão sedimentar? Sei lá, vão sedimentar. Tá sujeito a um shear rate? Sim ou não? Sim. É oscilatório o shear? Sim. Aí, então, qual que é a amplitude do shear? 10. Qual que é a frequência? Sei lá, 21. Ok. Aí, por enquanto, ele só fala que a opção 1 foi... o primeiro menu foi a opção 1, o segundo foi a opção 1, o terceiro foi a opção 2, aquele menu 5 foi sim a resposta, e essas são as amplitudes. Ou seja, estou fazendo um script só ler aquilo. Né? Tem muito mais pergunta a ser feita. Depois que fizer essas perguntas, tem que preencher aquele arquivo de configuração, depois tem que executar a simulação. Isso aqui foi o início de uma tentativa minha, individual, de fazer uns menuzinhos com Bash Script. Aqui está o script em Bash, ó, Edit Bash. Para fazer isso daqui, menu 1, menu 2, né? Isso aqui é uma forma de escrever aquele menuzinho. Mas é uma iniciativa que está ainda assim bem, né, incipiente, que ainda não foi para frente, mas que se alguém tiver a fim de pegar isso aqui, encabeçar e fazer uma interface gráfica para esses menus seria bem legal, tá? Então deixa eu voltar aqui então para o meu código, para o meu arquivo de configuração. Cadê minha cabeça, velho? Tá aqui, pronto, beleza. Então aqui é uma outra opção, né? Dynamical Increase of Field Frequency. Se eu quiser começar com uma frequência, aí no meio da simulação aumentar a frequência, aí no meio aumentar a frequência, e fazendo uma rampa de frequência ao longo da simulação para ver essa resposta. Isso também foi uma coisa que eu fiz numa tentativa de fazer um estudo usando dinâmica de sistema junto com simulação de muitos corpos, né, para verificar essa relação entre excitação e resposta, no caso em que o meu sistema ele é não linear, não porque ele é regido por uma equação diferencial não linear, mas porque ele envolve interação de partícula, etc. Né? Então também é uma opção. Aí depois dos caras da Duffin aqui, tem essas frequências do campo. Se eu tiver um campo, por exemplo, de uma frequência só, ou seja, for false, o double frequency, a frequência do campo é a frequência 1. A 2 ele nem vai ler. Tá? Aqui eu tenho um max frequency for dynamical increase. Então essa rampa de frequência em que eu pego uma frequenciazinha, excito durante um tempo, aí no meio da simulação aumento, pá, qual que é a mínima e a máxima? Nesse caso a mínima seria a frequência 1 e a máxima seria esse max frequency aqui, for dynamical increase. E aqui o número de intervalos em que eu iria aumentando essa rampa de frequência, tá? Ou seja, várias perguntas que só vão ser respondidas se alguma coisa aqui em cima for true, por exemplo. Aqui embaixo eu posso também colocar um shear rate junto com o campo. Então, no Simples eu posso ao mesmo tempo aplicar um campo oscilatório, um shear oscilatório e fazer uma análise dinâmica desse sistema, né, com excitações tanto magnéticas quanto mecânicas diferentes. Então aqui eu quero ligar um shear rate. Isso pode ser interessante para eu investigar, por exemplo, viscosidade efetiva da minha suspensão. Esse shear oscilatório, eu quero fazer um aumento dinâmico desse shear rate, que nem eu fiz para minha rampa também de frequência do campo magnético. Qual que é o valor adimensional desse shear rate? Qual que é a frequência desse shear oscilatório? Né? E aqui embaixo, eu tenho os parâmetros físicos do meu problema. Né? Então eu tenho o lambda, o alfa, o número de Peclet browniano e o número de Stokes translacional. São 4 parâmetros físicos que vão medir basicamente o seguinte. O lambda ele vai medir a razão entre a energia da interação de polo e essa energia de flutuação browniana. Se eu aumento o lambda, eu estou deixando as partículas mais magnéticas. Tá? É um parâmetro clássico nessa microreologia, micromecânica, microhidrodinâmica de suspensões magnéticas. O alfa, ele é o cara bem semelhante, mas ele, em vez de medir
essa intensidade da interação dipolo-dipolo, ele mede a intensidade da interação campo-dipolo. Então ele é o campo magnético adimensionalizado pela energia térmica browniana. Se eu aumento o alfa, eu aumento esse campo, as partículas mais rapidamente vão atingir um estado de maior magnetização. Esse número de Peclet browniano, ele está medindo várias coisas, é um cara muito importante. Então primeiro ele mede uma escala de tempo de relaxação magnética. Quanto menor esse cara, mais rápido as partículas respondem aos campos magnéticos. Ele também mede a intensidade das flutuações brownianas. Quanto menor esse cara, mais browniano. Esse regime browniano dominante, ele é um regime que pra gente é importante, porque aqui a gente considera que o dipolo ele está fixo na partícula magnética, né? O que acontece na prática é que uma partícula magnética ela pode ser interpretada como um pequeno giroscópio. Então eu tenho uma escala de tempo interna, que eu chamo de escala de Neal, que é uma escala de relaxação magnética, que está associada ao tempo que o dipolo demora para se alinhar em relação ao campo e que é independente desse corpo mecânico da partícula. Então, num regime dominado por uma escala de tempo de Neal, esse dipolo pode girar de maneira desacoplada do corpo mecânico da partícula, o que não é o caso assumido no meu código. E se eu estou num regime que é dominado por uma escala de tempo browniana, a partícula, o dipolo gira junto com o corpo da partícula, que já é uma hipótese que eu assumo no meu problema. E aí, nesse contexto, a escala de tempo browniana vira a escala de tempo de relaxação ou de resposta magnética do meu sistema. Tá? Isso é uma coisa que quem quiser se aprofundar, tem a minha tese de doutorado, tem um monte de artigo que eu publiquei nesse campo aí, mas basicamente é um cara que mede isso daí. Se o Peclet é muito baixo, é muito browniano. Se ele é muito alto, é pouco browniano. Se ele é muito baixo, responde rápido ao campo. Então, rapidamente eu atinjo um estado de maior magnetização, né, da minha suspensão. Não somente maior, mas de um valor limite. Né? Esse número de Stokes translacional mede a inércia da partícula. Quanto menor, menos inércia. Quanto maior, mais inércia, mais tempo a partícula demora a entender o que acontece com ela. Tá? E aqui eu tenho, então, dados numéricos, tempo de simulação, isso é com cara dimensional, time step numérico. Esse aqui é um passo para armazenar os resultados, ou seja, para eu ter arquivos muito grandes, eu posso a cada 10 time steps, pum, armazena as posições. 10 time steps, posições. Para não ficar um arquivo muito grande, tá? Aqui é para continuar a partir de qual interação. Isso aqui, assim, acabou a energia, deu um pico de luz. Eu não quero perder o que eu já simulei. Quero continuar de onde eu parei. Esse é o dado. Só que isso aqui é um cara que só vai poder ser usado se lá em cima eu tiver habilitado para ele cuspir posição de polo e velocidade em arquivo. Porque aí ele vai ler a última coisa que eu cuspi e usar como nova condição inicial para continuar a simulação. Tá? E esse interaction number é a zona temporal que você vai ter que ler lá no arquivo, a última zona temporal que ele cuspiu. Você põe esse mesmo número, pega os arquivos, dá true aqui, lá em cima, né? Se for aqui embaixo, na verdade, isso daqui deve ser aqui em cima, que deve estar a informação. Continue and Node Simulation. Põe aqui true, aqui embaixo, põe direitinho esse valor. Aqui tem que ter gravado true, 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 e aí ele continua a simulação de onde parou, tá bom? Pois bem, e finalmente essas informações finais, faz análise estatística. Se esse cara pôr true, aí o que vai acontecer? Se eu colocar true aqui, eu tenho que colocar também record position in file, record velocity in file. Position não sei, mas pelo menos velocity com certeza, tá? E aí, ele acabou a simulação, ele vai ler aqueles arquivos, fazer um monte de análise estatística e cuspir novos arquivos com função autocorrelação, variância, média, desvio padrão e tal. Tem um pouquinho sobre isso no meu manual aqui no Simpsons, tá? Deve estar aqui, ó. Statistics, né? O que ele calcula, como ele calcula, as equações que ele usa, etc., para poder fazer essas análises estatísticas, quais arquivos que ele vai cuspir, tem exemplos típicos, né, de output. Então tem todo um tratamento sobre isso também nessa parte do manual. É bem legal, cara, essa parte também aqui. E finalmente ele também pode calcular um fator de estrutura, que é uma métrica de como essas partículas estão organizadas. Isso daqui é uma coisa que deu uma trabalheira gigantesca, mas que eu não fiquei muito confiante na qualidade dessa análise estatística, então eu tenho usado isso aqui muito. O Ovito, que é esse código, esse programa open source de animação, ele já faz isso muito melhor do que o que está aqui implementado, então é um lance que eu penso em descontinuar,
para a próxima versão. E esse Print Local Maps of Phi é uma coisa bem legal. Ele pega no começo e no fim da simulação, e ele pega esse cubinho e divide isso aqui em 1000 subcélulas, e ele vai printar em cada subcélula quantas partículas tem ali, para eu fazer uma figurinha colorida dessa distribuição espacial local dentro da minha caixinha de simulação da concentração de partículas, né? Então, pessoal, é muita informação, mas está lido já o arquivo de configuração. Com isso, vocês têm já uma noção do que esse código faz, uma noção de como responder essas perguntas e uma noção também de como esse código está estruturado, né? Isso já é suficiente para que vocês talvez possam começar, caso queiram, a colaborar com o projeto. Se tiver interesse em colaborar com o Sims em termos de desenvolvimento, programação, de repente virar um colaborador do repositório no GitHub, falem comigo, né? Para falar comigo, faz o seguinte, vem no meu site pessoal aqui, você escreve rafaelgabler.com.br, que é o meu nome. Aí você vai no meu site pessoal, que ele está aqui carregando. Tem aqui, inclusive, um site só sobre os Simpsons. Você pode ver lá a história e tal. Tem lá mais informação, galeria, exemplo. E aí você vem aqui em contato. E aí você preenche um formulário de contato e põe teu nome, endereço e me manda uma mensagem que a gente pode entrar em contato. Quem sabe você não vira um colaborador do projeto. Se eu tiver mais coisa para trazer aqui, eu vou trazendo nessa mesma playlist. Eu vou dar um tempo, por enquanto, da documentação desse conteúdo, porque eu tenho muita coisa para fazer, mas se esse projeto, essa parte de transformar ele em C++, for para frente, eu tiver uma versão 2.0 tal desse código, eu volto aqui nessa playlist e gravo novas aulas, conteúdos vinculados a essa nova estrutura do código e também assim sempre convidando as pessoas para colaborar. Espero que tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo do canal aqui do Ciência e Brisa.